Meus irmãos, paz do Senhor, bom dia. Uma lição, um ensino todo que tem sido uma bênção para a nossa igreja. Temos aprendido muito sobre a sua relevância e importância. E hoje um tema que aparentemente delicado, que precisa ser tratado com muito carinho, zelo, visto que hoje, graças a Deus, não a nossa denominação, mas a tantos outros que estão em eminência, que têm deturbado esse assunto. E cabe a nós trazê-lo com clareza e trazer também a importância da contribuição para a igreja e hoje mostrar também alguns benefícios que isso gera no nosso meio. A introdução diz assim: ao praticarmos a contribuição de acordo com a orientação bíblica, estaremos honrando ao nome do Senhor e sendo um canal de bênção para a promoção do reino. Essa introdução, quando ela usa essa palavra promoção do reino em detrimento da contribuição, é interessante, porque uma igreja que contribui, um povo que contribui na sua igreja, e a igreja que ajuda a comunidade, a sua comunidade local, e as outras igrejas também, ela é promovida em glórias ao nome do Senhor, porque é uma igreja que está ajudando a sua comunidade. A nossa contribuição para o reino de Deus é primordial para o crescimento da obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Tópico 1. Contribuição à luz da Bíblia. As Sagradas Escrituras têm muito a nos ensinar sobre contribuição financeira. Contribuir não é uma questão meramente material, mas espiritual, pois revela nossa fé, gratidão a Deus e compromisso com o seu reino. Esse ponto de partida nos dá 3 palavras aqui importantes contra a contribuição. Primeiro, fé. Segundo, gratidão. E terceiro, compromisso com Deus. Isso é importante ressaltarmos, porque quem oferta e quem contribui com a obra do Senhor, primeiro, ele é uma pessoa de fé. Segundo, ele é uma pessoa grata. E terceiro, ele é uma pessoa que tem compromisso com Deus, e é justamente onde vai pegar os três primeiros tópicos aqui desse primeiro tópico da lição, do tópico 1. Primeiro, vamos lá, 1.1, um ato de fé. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista, pois o justo viverá pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, 7 e Hebreus capítulo 10, 38. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A oferta de Abel foi excelente porque foi feita por fé. Embora a viúva pobre tenha ofertado 2 moedas de pouco valor, agradou a Cristo porque o fez com fé, entregando tudo o que tinha. Por isso Cristo a elogiou, dizendo que ela havia ofertado mais do que os outros. Portanto, a contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanto à fé que tem no coração. Cristo se agrada de nossas ofertas quando vê-las não somente, quando vê nelas a semente da fé. Irmãos, como ofertar pela fé? Porque se nós olharmos o sistema que estamos inseridos, esse eu falo sistema mundano, globalizado, é um sistema que faz com que a gente ande por vista, observando o que temos. Bom, se nós dermos uma olhadinha, por exemplo, nas redes sociais, o que mais tem ali é coisas visíveis. E coisas que se postam para que as outras pessoas vejam, né, as suas conquistas, entre outras coisas, né? Então, partindo desse princípio que nós somos educados por esse sistema a mostrar, a ver, né, e mostrar todo o vislumbre do que temos e tal, quando se trata de oferta, a oferta ela não é visível, ela é um ato de fé. E partindo para aquele ponto do início que eu disse que, infelizmente, devido a alguns homens aí que estão na mais alta esfera, devido aos escândalos e as coisas, inclusive, né, tratando-se dessa questão da mostra, de até mostrar alguns itens que eles têm que causam escândalo, né, sendo que deveriam ser os mais discretos, né, nesse ponto. Então, observando isso daí, fica também difícil para algumas pessoas entender que quando nós ofertamos na obra do Senhor,
nós estamos ofertando com um ato de fé. A fé, nós não precisamos ver, mas nós precisamos crer em Deus e entender que essa nossa oferta voluntária na obra do Senhor, ela está sendo útil para a obra do Senhor. Porque se nós, como crentes em Cristo, na hora de ofertarmos, não usarmos a fé para entender que essa contribuição será útil para a obra do Senhor, fica difícil de ofertar, sim ou não? Se a gente parar e olhar os escândalos, olhar as coisas, olhar as pessoas, irmãos, é difícil de ofertar. Mas quando nós olhamos para o Senhor e entendemos tudo o que Ele fez por nós, que é o que nós vamos entrar daqui a pouco, nós ofertamos a Ele por gratidão e por fé, e não observando a alta esfera. Irmãos, eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo uma crítica para a nossa igreja. Eu disse no início dessa mais alta esfera, desse evangelho gospel, esse evangelho neopentecostal, que os irmãos sabem que usufruem, infelizmente, às vezes até das contribuições dos fiéis para outros fins. Eu vou dar exemplo aqui, por exemplo, da igreja que eu estou pastoreando e da nossa igreja, na onde a nossa contribuição vai e é útil para ajudar a obra do Senhor. Foi bem ressaltado aqui pelo comentarista no início da introdução, que essa oferta voluntária que os irmãos contribuem para a casa do Senhor, ela promove o reino em ações positivas e ações de bênção para a comunidade ao qual nós estamos inseridos. Então, o texto fala, por exemplo, o autor colocou a oferta de Abel como uma oferta que Deus aceitou, porque foi a oferta que ele deu das suas primícias, ou seja, ele deu o melhor que ele tinha. E aqui, irmãos, devemos ressaltar que o melhor não é a quantidade. O melhor não é o valor em espécie, ou seja, eu dei muito, por isso Deus aceitou. Não, você deu o de melhor que estava no... E o que é isso? O que seria essa palavra? É quando você oferta com fé. Olha, Senhor, é o que eu tenho hoje para ofertar, mas eu creio que será útil para a sua obra. Não tenho muito agora, pode ser que você tenha daqui um tempo e possa aumentar o volume da sua oferta, mas se a sua oferta hoje é uma oferta não tão expressiva, não significa que Deus não está aceitando. Deus aceita quando nós damos com voluntariedade de coração, com singeleza de coração, sem observar pontos A, B ou C, mas sabendo que nós estamos contribuindo para benefício da obra do Senhor. Por exemplo, o Abel aqui está lá no Antigo Testamento, no início de tudo, e ele está ofertando ao Senhor por gratidão, por tudo que Deus já tinha feito por ele. E quando o texto fala da viúva, o qual ela ofertou com apenas 2 moedas, e Jesus, observando esta oferta dela, se agradou, e ele diz ainda que ela deu mais do que todos, mesmo dando 2 ofertas, é puramente fé. Ela pega o que ela tem e dá ao Senhor por gratidão. Quem daria alguma coisa por aquela viúva pobre? Né? Vamos olhar no ponto de vista aqui que nós estamos olhando de um sistema, né? Se entrasse um empresário que você conhecesse perto do gasofilácio, você até já olharia, daria aquela olhadinha, olha lá quem está vindo fazer aquela oferta, que interessante, né? E se atrás dele viesse aquela irmã que você sabe que passa dificuldades e depende de uma ajuda, e ela viesse ofertar, talvez a gente nem, né? Não, está ali a irmã ofertando, mas foi essa irmãzinha, que às vezes dependia de ajuda para ofertar, que Jesus olhou e disse: boa foi essa oferta, me agradei dessa oferta. Inclusive, ela ofertou mais do que todos os outros que ofertaram aqui, por causa da onde o coração dela estava inclinado para aquela oferta. Então, onde está inclinado o nosso coração quando ofertamos, fala muito da intenção ao qual nós ofertamos. Amém, meus irmãos? Não é apenas que nós vamos entrar pelo aquele nosso compromisso que nós temos, né, com a igreja, como obreiros do Senhor, obreiras do Senhor, mas vai além disso. E nós vamos entrar no segundo ponto. Opa. Perdão, irmãos, eu sou de praxe meio desastrado mesmo, tá? Eu tirei a Bíblia aqui e não vi o microfone. O segundo ponto fala de um ato de gratidão. Primeiro foi um ato de fé, nós ofertamos por fé.
sem observar as coisas, mas entendendo que essa oferta vai ser uma oferta útil para a casa do Senhor, sem olhar para quem, mas com amor, com fidelidade, com singeleza de coração, com intenção boa no nosso coração. Segundo, 1.1, um ato de gratidão. A gratidão é uma das mais nobres virtudes que deve florescer no coração humano. Já dizia o pastor que para algumas pessoas, não todos, a gratidão se tornou uma miséria, né? É difícil alguém ser grato. Miséria fala de coisas, de um ambiente sem recursos, sem muito recurso, com pouquíssimos recursos. E para o coração de algumas pessoas, a gratidão se tornou uma miséria. Então veja que interessante. Por reiteradas vezes, somos convidados a não esquecer o que Deus fez por nós. Tudo quanto temos, conquistamos, foi com a ajuda do Senhor. Eclesiastes 5,19 diz que as riquezas é um dom concedido por Deus. Por isso, nossa gratidão em forma de contribuição agrada ao Senhor. Uma das maiores expressões de reconhecimento e gratidão encontra-se na pessoa do rei Davi. Porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Interessante essa palavra, não é? Irmãos, dos irmãos que estão aqui e dos irmãos que estão acompanhando pela live, que poderão ver depois. Se nós tirarmos um minuto agora, para fazermos uma reflexão de tudo quanto o Senhor já fez por nós. Deus já fez muita coisa para os irmãos aqui? Eu tenho certeza que sim. Absolutamente certeza que sim. Eu mesmo recebi uma bênção há anos atrás e estou começando a desfrutar dela agora, pastor Adalberto, de uma casa que eu não gastei R$1. O Senhor me deu aqui atrás da igreja sede, sem que eu e minha esposa pagássemos em espécie nada. E Deus nos deu. E Deus, tantas outras coisas que não só para mim, mas para os irmãos aqui que estão, o qual, se você olhar para trás no retrovisor e ver o início da sua trajetória, aonde você chegou, tudo quanto o Senhor já fez por você, ministerialmente, materialmente, emocionalmente, na questão da família, nós temos motivos, irmãos, para retribuir ao Senhor por tudo o que Ele já fez e irá ainda fazer por nós. Se nós observarmos, irmãos, o desapego das coisas materiais, nós temos um céu que nos aguarda, e nós conquistamos ele através do Senhor Jesus. E ninguém que está aqui nesta manhã teme ao inferno, mas serve a Deus porque o céu é nosso. Então, observando tudo que o Senhor já fez, tudo que Ele irá fazer, será que nós não temos motivo para dizer: Senhor, eu vou ofertar assim na tua casa, sem olhar para os escândalos, sem olhar para A, sem olhar para B, sem olhar até para o compromisso que eu tenho quanto ao ministério, mas em primeiro lugar por fé e segundo por gratidão, porque o Senhor merece. O Senhor merece que eu dê na sua obra, porque o Senhor já faz tanto por mim. Por exemplo, amanhã eu irei trabalhar, os irmãos irão trabalhar aqui, amém? Todos nós temos a nossa rotina na semana, e a saúde que você vai ter para trabalhar amanhã, foi Deus que te deu. Há irmãos nossos que infelizmente estão no leito de hospital nesse momento, carecendo de uma intervenção divina, e nós estamos orando por ele. Eu fiquei o ano passado, os irmãos oraram para mim, nós estávamos aqui, internado uma semana com pedra na vesícula, foi horrível, irmãos. Você fica impossibilitado. Olha que o meu problema foi pequeno, né? E ali eu pensando comigo, meu Deus, nós não somos nada, né? Uma pedra aqui no lado aqui me deixou nessa cama com dores horríveis, dependendo da ajuda de enfermeiros, né? Sem poder conseguir levantar o braço, a gente vê a nossa pequenez. E o quanto Deus tem nos abençoado com saúde, com vigor, com graça, virtude, com uma família abençoada, com uma igreja como essa, com amigos como nós temos. Irmãos, eu acho que se nós olharmos para todos os benefícios que Deus tem dado para nós, nós podemos devolver ao Senhor, dizer: Senhor, é o mínimo que eu posso fazer, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Irmãos, se nós não olharmos a quem e desapegar, porque é um desafio ofertar. Não é fácil, irmãos, para algumas pessoas ofertar, pastor Eduardo. Algumas pessoas estão apegadas demais nas coisas. E quando nós vamos entrar aqui para frente, em um ponto de números, né? Até para quem tem mais, parece que se torna mais difícil ainda, né?
mas nós devemos nos apegar e olhar para o que o Senhor fez por nós. Se nós olharmos por fé, sem olhar a quem, Senhor, estou dando para a sua casa, para a sua obra, essa oferta vai ser útil, vai ser para mantimento da obra do Senhor, alguém vai ser beneficiado com isso. Nós fazemos com fé, porque nós somos gente de fé, amém? Eu acredito que os irmãos têm fé, e precisa ter fé para ofertar, tá vendo? Não é só porque nós pegamos a fé, naquele ponto da carta aos Hebreus, né? Que a fé é o fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Eu não vejo ainda a minha bênção, mas eu vou pegar ela em nome de Jesus. Mas será que nós conseguimos dizer, eu vou dar também por fé, né? Eu também ofereço ao Senhor por fé, porque nós geralmente pegamos a fé para um ponto de posse. Você vê como a gente às vezes é um pouco egoísta até? Eu vou conquistar aquela vaga, eu vou conquistar aquela cadeira, eu vou conquistar essa posição, eu não vejo, mas ainda vou ter. Será que nós podemos usar a fé para dizer também, Senhor, eu também vou dar na sua casa, glórias a ti, Senhor, vou retribuir ao Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida, glória a Deus, eu sou uma pessoa de fé, um homem de Deus, e oferta na tua casa. Que bênção, né, irmãos, se nós olharmos por esse ponto também, porque a fé é relacionamento com Deus, e o relacionamento, em um relacionamento, nós não só recebemos, mas nós também doamos, né? Se doamos e ofertamos, amém, meus irmãos? 1.3, um ato de amor para com a obra de Deus. O rei Davi deixou isso bem claro quando afirmou que a sua contribuição para o templo era por amor à casa de Deus. Irmãos, fala a verdade, né? O Davi era impressionante. Se você olhar toda a trajetória de Davi, ele saiu da miséria para o luxo, né? Dos piores momentos da vida para os melhores momentos da vida, se tratando de bênçãos materiais. Mas o Davi era tão fiel a Deus, tão homem de Deus, que toda a trajetória dele, ele nunca se apegou às coisas que ele tinha. E veja que, por amor à casa de Deus, ele ofertava. E ainda, da minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro, a prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Davi não iria usufruir daquele templo, porque morreria antes, mas ele não estava pensando em si, mas no bem-estar da obra de Deus. Você vê que impressionante, o Davi, o Salomão seguiu o esboço de Davi. O templo que foi chamado de Templo de Salomão, deveria ser Templo de Salomão com o esboço do engenheiro arquiteto Davi. Porque ele pegou todo o projeto de Davi. Então, todo aquele luxo que nós, quando lemos o livro de Crônicas, e nós vemos o quão esplendoroso ela, né? O qual o nosso amigo fez aqui no Brás, mas não chega nem perto ainda do que era o da Bíblia. Você vê aquele do Brás, você já fica, misericórdia, que coisa tremenda. E você pega o da Bíblia tinha até querubins de ouro na entrada, mar de fundição de bronze, né? Uma coisa impressionante. Tudo isso Davi falou, eu tenho que fazer isso para o Senhor. Ele merece um templo digno a Ele, pela sua glória, pela sua majestade, pela sua grandeza, e também o sentimento de gratidão que tinha no coração do rei Davi. Irmãos, oferta, então, é um ato de fé, precisa ser feita com fé, é um ato de gratidão. E terceiro, nós precisamos amar a casa do Senhor. Irmãos, nenhum tempo de legalismo incrível como nós estamos vivendo, o qual se valoriza mais as coisas, né? Como ensinar o povo a não amar o templo em si, mas o que é feito na igreja. Percebe? Porque quando Davi, ele queria construir um templo para o Senhor, é óbvio que com todo o luxo que ele tinha, com todo o seu esplendor, mas o íntimo do coração de Davi estava em reunir o seu povo naquele lugar. Então, a nossa sede é um templo maravilhoso, não é verdade, meus irmãos? E olha só que bacana, você está sentado aí nessa cadeira maravilhosa. Isso é gostoso ou não é? Nós estamos com um projeto na SUB, onde eu estou, de estofar os bancos. Isso não é bacana? Você está ornamentando a igreja, e também os membros dessa igreja vão usufruir dos benefícios que se tem nela.
um projetor, um microfone, um som adequado, todo esse ambiente agradável que nós estamos aqui, irmãos, ele só foi possível graças à nossa contribuição, à nossa voluntariedade. A obra do Senhor no campo afora, quando você vai nas igrejas, alguns pastores aqui que andam bastante, o pastor Adalberto está aqui, que conhece bastante das nossas congregações, tem igrejas, irmãos, que está a coisa mais linda, porque os irmãos contribui com amor ao templo do Senhor. Eu tenho dito lá na igreja, a gente deixar isso aqui arrumadinho, eu saio, mas vocês ficam aqui. Os irmãos vão usufruir das melhorias que é dada no templo. Então, por amor à igreja, você trabalha também, você oferta ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, que eu tenho certeza que na nossa casa, que nós residimos, nós queremos ela bem arrumada, amém? Eu creio que os irmãos cuidam bem da sua casa, por mais simples que ela seja, os irmãos mantêm ela limpa, ornamentada, cheirosa, né? Para quando receber uma visita, um parente, ou até mesmo quando você está lá, né? Existem irmãs que a gente vai fazer um trabalho de visita, alguma coisa, que a gente estamos lá na região do Recreio, no Morro da Chiquinha, o pastor Adalberto esteve lá, e você vai na casa assim, para você ver o zelo pela casa, né? Aquela casa limpa, cheirosa, agradável, né? E quando se trata da casa de Deus, nós precisamos amá-la também, zelar por ela também, cuidar dela também, observar melhorias, e você vê a importância da nossa contribuição, das nossas ofertas para a relevância da pregação dentro daquele templo. Então, vale a pena, irmãos, vale a pena, e precisamos ter o coração aberto para a obra do Senhor, em contribuição. Amém, meus irmãos? Um ato de amor com a obra de Deus. Devemos amar a obra de Deus. E para reiterar aqui, quantas histórias de pessoas são transformadas aqui na igreja, mudadas nesta igreja. Quantas pessoas que você conhece, eu conheço, uma irmã da congregação da Sub do Micael, que teve a casa toda reformada pela Badeguar. Toda. Desde do chão até o teto. Completamente reformada, construído mais cômodos e tal. Os irmãos que sabem da história, eu te falo o endereço para você não me cair lá na casa dela, com a contribuição nossa, que a Badeguar fala, vamos ajudar. Quantos irmãos nossos não têm medicamentos comprados, contas pagas, né? Assistência, irmãos lá da nossa igreja que pegam a cesta básica, que vem daqui da igreja para lá, mais algumas outras que nós montamos. Tudo isso, irmãos, mostra para nós o amor do povo pela obra de Deus, e isso é maravilhoso, irmãos, porque nós não estamos pensando só. Você já parou para pensar que quando você oferta, você não está pensando só em você, mas você está pensando em um todo que você está inserido. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Tópico 2, como se deve contribuir. Pode ser que aqui tenha alguns pontos que desagrada a alguns, né? Porque vai em números, mas é importante ressaltar isso aqui, tá bom? Como se deve contribuir. Deus é quem nos concede força, inteligência e oportunidade para conquistarmos vitórias em todas as áreas da vida. Portanto, a contribuição financeira é o reconhecimento por tudo que o Senhor tem nos dado. Há pelo menos 3 formas básicas que regem a contribuição. Então, meus irmãos, nós vamos adentrar nesse tópico aqui. É interessante quando o comentarista coloca esse primeiro ponto, que Deus é quem nos concede força, inteligência e oportunidades para conquistarmos as vitórias da vida. Nós dissemos aqui na parte da gratidão, mas até o ambiente de trabalho que você está inserido foi uma oportunidade que Deus te deu lá, não é? Sim, os irmãos concordam com isso? Até onde você está, foi Deus que abriu uma porta para você e colocou você onde você está inserido, né? Eu me lembro de um irmão que ele falou algo no púlpito e logo ele já se retratou. Ele falou, irmãos, eu fiz faculdade, eu tenho inteligência, sou uma pessoa inteligente. Aí quando ele ia pôr o pé para descer, ele voltou, mas eu esqueci, irmão. Tudo isso foi porque Deus me concedeu inteligência, graça, oportunidade e oportunidades para ter o que eu tenho, né? Então esse ponto é importante. Diante de tudo que nós temos, diante de tudo que Deus tem feito por nós, como vamos contribuir? Primeiro, 2.1. Devemos contribuir com regularidade.
Regularidade. Vamos lá? Amém, meus irmãos? Usando a expressão todo primeiro dia da semana, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, Paulo enfatiza que a contribuição deve ser feita com regularidade, seguindo os preceitos bíblicos. Desta forma, ensina que a contribuição deve ser pessoal, constante e programada. Devemos ter regularidade e perseverança em tudo que fazemos. E não é diferente com relação à contribuição. Agindo assim, a seu tempo ceifaremos. A contribuição, portanto, deve ser de acordo com os rendimentos, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais. Irmãos, nós estamos falando de números aqui, mas é importante que a gente oferte e contribua na obra do Senhor com regularidade. Eu tenho um irmão de ministério que ele me disse algo interessante, e eu acho que se aplica aqui quando se fala com regularidade. Ele falou pastor, eu tinha uma dificuldade e eu resolvi. Um irmão lá da igreja. Eu falei, qual é a dificuldade, irmão? Ele, quanto aos dízimos, eu dizimo certinho, só que eu não estava conseguindo ofertar. Eu quero ofertar melhor, eu quero ajudar mais. Eu achei interessante quando ele disse isso. E ele falou, eu tracei uma estratégia. Deus tem me abençoado tanto que às vezes até sobra. Então, em vez de eu dar 10%, isso ele, tá? Ele falou, eu vou separar 20%. Eu falei, meu irmão, como você vai fazer isso? Ele falou, eu vou dizimar com o meu dízimo nos 10%, os outros 10% eu vou repartir em ofertas, para que todo culto que eu vá na igreja, eu consiga ofertar com regularidade. Eu falei, interessante o seu ponto. Só que aí, irmão, você vê, é uma pessoa que tem bastante. Ele falou, às vezes até sobra, pastor, para mim, que ele é um pintor de excelência, assim, ele tem muito serviço. Então ele falou, eu dizime, agora eu quero separar mais, e ninguém forçando. Foi ele, o coração dele. E eu quero separar mais para mim, eu acho que eu posso ajudar mais, né? E isso vai da particularidade individual de cada pessoa. Tem pessoas que não têm tantos rendimentos mensais como esse irmão, mas entrando dentro de uma programação, irmão, eu vou falar uma coisa para os irmãos, se nós orarmos, Deus irá nos ajudar, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Irmãos, eu posso dar um exemplo da minha igreja para os irmãos, amém? O pastor Dal foi lá, viu, nós temos um salão maravilhoso, muito bonito. E nós estávamos com certas dificuldades para arcar com as despesas, devido à região que nós moramos. E, irmãos, como é que nós fizemos? Nós fomos orar e pedir orientação de Deus. Deus nos ajuda, para que a gente possa manter as nossas contribuições em dia, manter esse salário. Irmãos, eu vou, graças ao bom Deus, depois que nós pedimos a orientação de Deus, o salão paga com antecedência e ainda sobra dinheiro para nós arcarmos com o outro mês, porque Deus nos ajudou. Quanto às contribuições que nós fazemos na igreja, se nós orarmos, Deus com certeza nos ajudará a contribuir. É do interesse de Deus que nós sejamos abençoados e que nós também sejamos abençoadores. Então, meus irmãos, essa contribuição, a gente precisa se esforçar para tentar fazê-la com regularidade. Entendendo, aqui, irmãos, nós caímos num ponto de números. E aqui nós devemos tomar cuidado, porque nós podemos voltar para aquele ponto do início, onde nós podemos nos apegar ao que temos, ao que ouvimos. E lembra que até a regularidade precisa ser feita com fé. Senhor, está aqui, estou separando para o Senhor. E tenho certeza que não vai faltar. Irmão, eu tenho, não se tratando de loucuras, tá? Mas eu tenho certeza que quem oferta na casa do Senhor, não vai faltar nada na sua casa. Não vai faltar, irmão, eu tenho certeza absoluta disso. Eu não estou falando aqui de loucuras, tá? Porque tem algumas pessoas que fazem umas loucuras aí. Vamos deixar de lado esse ponto que nós estamos falando de outros lugares. Mas aqui ninguém vai te obrigar a fazer loucura, certo? Os pastores estão aqui, o pastor Adalberto foi da diretoria. Ninguém vai obrigar os irmãos a fazer loucura, né? A vender o que tem, mas vende seu carro e dá aqui, né, para a igreja. Assim, falam, não, irmãos, o que a Bíblia nos orienta é regularidade, com desejo de ofertar, com gratidão, com fé, naqueles primeiros pontos que nós falamos. Senhor, estou separando para o Senhor, que alegria que eu posso contribuir na sua casa. Entendendo que quem contribui com regularidade, ele consegue até se programar financeiramente na sua vida, porque ele vai fazendo programação com aquilo que ele ganha, com os dízimos que ele entrega, com as ofertas que ele vai dar, até para a vida financeira familiar. Quando nós paramos, observamos essa regularidade, nós conseguimos se programar quanto às dívidas, né? Quanto ao que temos que arcar, e não se esquecendo da nossa vida com Deus. Amém, meus irmãos? Dá para fazer, dá para fazer.
dentro da individualidade de rendimentos de cada irmão, nós podemos nos programar para dizimar e ofertar na casa do Senhor, com a total certeza, irmãos, não olhando para as coisas terrenas. Não vai faltar nada para nós, mas fazendo com amor, com gratidão e com graça. 2.2, devemos contribuir proporcionalmente à nossa renda. Moisés, o grande legislador, ordenou: cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor te deu, deves ter dado. O apóstolo Paulo reitera esta mesma verdade, conforme a sua prioridade. Contribuir de acordo com a nossa prosperidade permite que todos contribuam indistintivamente, sem exigir que alguém contribua mais do que os outros. Deus não exige aquilo que não podemos dar. Também revela a fidelidade do cristão quando tem que administrar o pouco, mas ao mesmo tempo mostra sua generosidade e liberalidade quando administra o muito, ou o que reparte, faça com liberalidade. Amém, meus irmãos? Então, os irmãos percebem que vai entrar um pouco para o ponto 1. Essa regularidade deve ser proporcional ao rendimento de cada um, não é? Posso abrir com muita delicadeza aqui, né? Ninguém vai pegar o seu envelope de dízimo e vai colocar assim, você é menos do que esse irmão. Jamais. Isso não se faz. Amém, meus irmãos? Então, você vai contribuir proporcionalmente aos seus rendimentos. E aqui é interessante que o autor coloca que há dois desafios, para aquele que ganha muito e para aquele que ganha pouco. Porque o que ganha pouco pode ser tentado a pensar que vai faltar. E o que ganha muito pode ser tentado a dizer, nossa, eu vou dar tudo isso? Né? O que ganha pouco pode dizer, meu Deus, se eu tirar isso daqui vai ficar difícil, porque eu passo o Senhor aqui no vermelho, não é fácil. Já o desafio para aquele que ganha muito, um empresário, por exemplo, de grande porte, é dizer, meu Deus do céu, é tudo isso aqui que eu vou contribuir. Né? Então, para os dois, há um desafio. Para aquele que ganha menos, se programar para ofertar, para dizimar, sem que haja malefícios à sua família. E quando nós fazemos isso com responsabilidade, não haverá. Mas eu penso que também para quem ganha muito, olhar para o que Deus fez para você é a receita para você ofertar, e ofertar com amor. Não olhar para o valor em espécie em si que vai sair, né? Uma pessoa, vamos colocar aqui, que ganha um salário mínimo, 180, 150, né, pastor? Agora imagine um empresário, um camarada, 8, 9, né? Meu Deus, R$900 lá, né? Esse tipo de coisa, irmãos, que nós devemos pensar e fazer com amor, não olhar para a quantidade. É o que nós vimos lá no primeiro tópico. Não olhar para as duas moedas, não olhar para o muito, mas olhar para o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, e devolvendo ao Senhor, por gratidão, com fé e amor, tudo que Ele tem feito por nós. Então, percebe que é um desafio para os dois, para aquele que tem pouco e para aquele que tem muito. Então, qual é a receita disso? Se programar, fazer isso com amor, orando ao Senhor, que com certeza Ele nos ajudará nesta tarefa tão árdua, né, quando se trata das contribuições, tá bom? Tópico 2.3, devemos contribuir com alegria. Que maravilha, hein? Deus ama ao que dá com alegria. O referido texto é bem conhecido de todos os leitores da Bíblia, cuja ordenança sobre a contribuição exige que a mesma seja sem tristeza ou constrangimento, porque esse tipo de contribuição não agrada a Deus. Né? Nós falamos aqui na questão do faltar, ou né, é muito, né? E se a gente pegar aquele montante alto, por exemplo, e for fazer isso, meu Deus, mas é muito, né? Mas vamos fazer, né? Porque há alguma alegria nisso? Né? Ou então, meu Deus, eu estou tirando aqui, porque é um desafio realmente esse tema. Fazer isso com alegria, irmãos, lembrando daqueles 3 primeiros pontos. Nós vamos sempre bater nos 3 primeiros pontos, né? Como que eu faço isso com alegria? Irmão, graças a Deus, Deus me deu.
Graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus eu estou tendo condições de contribuir. Então eu vou fazer isso com alegria, sem constrangimento, né? Sem aqueles sentimentos contraditórios, aquelas nuvens de pensamento, né? que vêm sobre nós. Está aqui, Senhor. Graças a Deus por isso, o Senhor me deu condição a fazer o que eu estou fazendo. Contribuir com alegria é contribuir de coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Uma motivação interna e consciente é a ação de compartilhar com alegria o que temos, sabendo que isto concorrerá para bênçãos de outros e trará glória ao nome do Senhor. Lembra que nós falamos aqui que quando nós contribuímos, nós estamos abençoando outras pessoas também? Eu dei o exemplo na igreja que nós estamos de pessoas que são abençoadas, irmãos, com a contribuição dos irmãos. Nós recebemos 3 cestas básicas da assistência social, mais as que nós fazemos, e quando nós recebemos, dá uma alegria em ver os irmãos levando o mantimento para casa. Ele vai ter o que comer, ele vai poder se manter feliz ali na igreja, porque ele vai olhar para aquela igreja e vai dizer, graças a Deus tem uma igreja aqui que atende às minhas necessidades. Nós tínhamos uma irmã que recebeu ajuda durante 5 anos, e graças a Deus ela conseguiu trabalhar, se formou, hoje está formada, e ela vai lá e fala, eu faço isso com alegria, porque a igreja me ajudou também. Olha que interessante, meus irmãos, quando nós fazemos isso com alegria, e nós olhamos para os benefícios que a minha contribuição pode fazer na vida de outra família, isso é interessante. Eu ouvi uma pregação, no começo do ano, eu nunca mais esqueci, quando o pastor dizia, não é possível que vocês deitam para dormir e dormem bem, sabendo que tem irmãos na igreja precisando de ter o que comer e vão dormir com fome. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso melhorar um pouquinho mais, preciso me voltar um pouco mais para o que é o amor fraternal entre a igreja, né? E aí a gente entende que quando eu faço isso com alegria, eu consigo ter também subsídios para olhar, não olhar só para o que está saindo, né? Meu Deus, não, mas olhar, meu Deus, está saindo daqui para abençoar uma família. Graças a Deus por isso. Glórias ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Na verdade, todas as ações da vida cristã devem ser feitas com alegria, ir à casa do Senhor com alegria, ler a Bíblia com alegria, servir ao Senhor com alegria, exercer misericórdia com alegria e contribuir com alegria, que é agradável a Deus, amém? Isso aqui é mais da congregação, né? Não tem muito na sede, mas vamos fazer que nem na congregação. Põe a mão no ombro que está do seu lado e diga, faça com alegria, meu irmão, que dá certo. Lá na sua casa você vai fazer isso também. Faz com alegria que vai dar certo, né? Glória a Deus por isso, amém, meus irmãos? Tópico 3, resultados da contribuição. Nós vimos como fazer, por que fazer, e quais os resultados que isso trará para a igreja e para nós também. Resultados da contribuição. A contribuição financeira produz resultados maravilhosos. Vejamos alguns deles. 3.1. A contribuição é para a manutenção da casa de Deus. Em Malaquias 3:10, o alvo primeiro da contribuição era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Mantimento refere-se a tudo o que era usado no santuário. No Antigo Testamento, usava-se óleos, especiarias, as cadeiras, pão da proposição, lenha para o altar, ingredientes para o altar de incenso, animais para os sacrifícios diários, e isso era só possível com a contribuição do povo. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, também exigia bastante contribuição, e às vezes essa contribuição não era no sentido de moeda, né, mas no sentido de bois, de gado, de óleo, de mão de obra, de tendas, de cortina. Então, exigia uma contribuição generosa do povo que, por exemplo, se nós pegarmos a saída do povo do Egito para o deserto, o povo saiu até que com uma quantidade muito boa de ouro, né? Porque eles iriam precisar disso lá na frente. Mas como que vai usar tudo isso no deserto? Usa, irmão, né? Ia precisar dessa ajuda, sim, ia precisar da voluntariedade do povo de Deus. Então, e agora, se tratando, o templo da adoração, a casa do Senhor, precisa da contribuição financeira, tanto para ser construída, quanto para ser mantida. Então, nós estamos em uma igreja maravilhosa, né? Mas essa igreja precisa arcar com as suas responsabilidades, a igreja que nós estamos usufruindo, a igreja que nós somos membros, a igreja que eu venho aqui e sou alimentado pela palavra de Deus,
tenho comunhão nesse lugar. Por exemplo, aqui, eu acho que hoje não vai ter, mas quando nós saímos da EBD, lá na igreja nós temos um lanche, né? Um café gostoso, né? Tem uma irmã lá que ela leva um café, uma outra leva. Sub é assim, né? Sub é contribuições. E você vê que isso é bacana, os irmãos se unindo para que haja um momento agradável na igreja, né? E a maioria das congregações, os irmãos devem saber bem, e tudo isso é feito com o quê? Com a voluntariedade dos irmãos, né? Com o zelo pela casa do Senhor. A contribuição é um recurso que Deus estabeleceu para sustento dos pastores, missionários, obreiros, aquisição de terreno, construção de templos, assistência social, bem como toda a manutenção e expansão da obra do Senhor. Nós falamos aqui de uma irmã que recebeu ajuda da Abadeguar para ter sua casa construída. Mas, por exemplo, os irmãos viram no início do ano o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quantas contribuições não saíram da nossa igreja para atender os irmãos que perderam tudo, absolutamente tudo. Não é verdade? Por exemplo, também, meus irmãos, nós dissemos aqui, quantas famílias que não são atendidas com remédios, com medicamentos comprados. Quantas famílias que, até mesmo, os pastores podem me afirmar junto comigo isso, que tem até exames médicos pagos, exames caros, medicamentos caros, que são atendidos, meus irmãos, pelas nossas contribuições. Tudo isso, meus irmãos, pela voluntariedade da igreja do Senhor. Quando nós deixamos de olhar para nós, e nós fazemos para o reino, e fazer para o reino gera crescimento, e como nós dissemos na introdução, lá no início, promove a igreja do Senhor. Não é verdade? Se nós fazermos um checklist aqui, nós poderíamos dizer tantos nomes que foram ajudados pela igreja. Missionários que são ajudados pela nossa contribuição, missionários que estão no campo e que são sustentados, igrejas que são levantadas na África com o dinheiro da nossa igreja, terrenos que são comprados em outros países, graças a Deus, pela nossa contribuição. E isso, irmãos, deve ser um motivo de alegria ao nosso coração, porque o reino está se expandindo, o evangelho está sendo proclamado, e você e eu fazemos parte disso. Amém, meus irmãos? Então, veja que o primeiro resultado é manutenção da obra do Senhor. A obra continua, a obra não para. Graças a Deus a obra não para, porque a igreja é uma bênção. E graças a Deus porque Deus colocou pessoas na igreja que são uma bênção e contribuem voluntariamente para a manutenção da obra do Senhor. 3.2, contribuição financeira honra ao Senhor, ao Senhor nosso Deus. No contexto de Provérbios 3.9, fica bem claro que um dos aspectos primordiais da contribuição é honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a sua renda. O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel que me entreguem uma oferta. A ordenança para ofertar foi dada para a glória do Senhor e não para benefício pessoal de Moisés. Percebe aqui? Nós tomamos muito cuidado nesse ponto, né, para falar desde o começo, que toda a sua contribuição honra ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é um ponto muito importante para nós dizer. A oferta que Deus ordenou pelo servo dele, Moisés, não era para o Moisés. Veio pela voz de Moisés para a manutenção do tabernáculo no deserto. Então a oferta não era para sustento, né, exclusivamente de Moisés, mas é para o benefício da presença de Deus que descia sobre a arca da adoração e o povo tinha a resposta de Deus. Amém? Outro exemplo dessa verdade encontra-se em Filipenses 4,18, assegurando que Paulo recebeu uma generosa oferta dos filipenses, e isso foi interpretado como uma oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Ao contribuir com Paulo, eles estavam honrando a Deus. Fica evidente esse princípio. Quando contribuímos com a obra de Deus, com alguém que está necessitado, missões, etc., estamos fazendo para o próprio Deus, e foi isso que Jesus nos ensinou. Você tem na sua Bíblia doutrinas incríveis deste homem chamado apóstolo Paulo, e ele foi ajudado e sustentado pela igreja do Senhor. Então você percebe, irmãos, como é maravilhoso, e a gente precisa olhar com uma ótica de carinho para as contribuições, né? Porque
dizendo, vou repetir, vou ser enfático. Nós não devemos olhar, irmãos, os escândalos que tem aí fora. Nós devemos olhar para o que Deus tem feito na igreja e o quanto Deus tem feito pela igreja. Nós vamos contribuir, sim, com alegria e fazendo com fidelidade, para honrar ao nome do Senhor. Aí, irmãos, se alguém não está honrando ao nome do Senhor, é problema deles, né? Nós vamos continuar honrando o nome do Senhor, graças a Deus por isso. Amém? Então, faça com fidelidade e por você, porque quando você faz isso, você honra o nome do Senhor. Estamos já chegando ao término. 3.3, a contribuição resulta em abundantes bênçãos, né? Os irmãos não deram até 10 e 15, mas eu vou deixar um pouquinho, né? É bom, né? Deixar um pouquinho para os irmãos. 3.3, a contribuição resulta em abundantes bênçãos. O texto de Malaquias 3:10, 12, nos fala das janelas abertas no céu, que se refere não apenas às bênçãos materiais, mas todas as sortes de bênçãos espirituais. Quando o crente contribui à casa de Deus, é suprida. A obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece, os povos conhecem ao Senhor e a glória de Deus resplandece entre as nações. Somos reconhecidos como uma nação bem-aventurada, isso é, promessa de Deus. Compreende-se assim que a contribuição financeira é doutrina bíblica e quando é realizada de acordo com os princípios bíblicos, vindo de um coração grato, cheio de fé e com alegria, terá aprovação divina e redundará em bênçãos abundantes para o reino e, sobretudo, glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, repetindo uma frase do início, eu tenho certeza que dos irmãos que estão aqui, se a gente fazermos uma análise de tudo que Deus já fez por nós, nós ofertaremos com alegria. Eu hoje, graças a Deus, tenho família e tenho visto o quanto Deus tem sido bom para comigo e para com a minha família. E olhando para quando eu morava com os meus pais, o quanto Deus foi bom para quando eu era criança, sustentando o meu pai, até em momentos que ele não pôde trabalhar devido a enfermidades. E quando eu olho para a igreja, ao qual hoje nós estamos trabalhando como pastor dirigente, lá também nós vemos na família dos irmãos a bênção de Deus sobre cada um deles. Às vezes com dificuldades, uns com mais, outros com menos, mas todos, eu sempre digo isso lá, todos comendo, todos bebendo, todos tomando um banho quente para ir para a igreja quando o dia está frio, um banho morno quando o dia está quente, todos tomando um cafezinho de manhã, um pão francês, que está caro, mas todo mundo está comendo um pão francês, né? Eu brinco lá na igreja também, meus irmãos, que às vezes é mais frango do que carne, né? Graças a Deus por isso, às vezes é mais ovo do que frango, mas todos estão se alimentando, todos estão com saúde, todos estão empregados e tudo isso é para a glória de Deus. Então, meus irmãos, se nós olharmos para tudo que Deus tem feito por nós, e não nos apegarmos ao que Deus tem nos dado, mas glorificarmos a Ele pelo que temos, nós daremos ao Senhor, retribuiremos ao Senhor com fé, com alegria, com gratidão, honrando ao nome do Senhor, abençoando outros irmãos da nossa igreja, e tudo isso resultará em glória ao nome do Senhor Jesus. Que maravilha! As nossas contribuições, quando feitas com carinho, com alegria, com zelo, com responsabilidade, entendendo o que estamos fazendo, promove o reino do Senhor e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Você pode dizer amém por esta palavra? Amém? Conclusão. A contribuição financeira é bíblica, pois é ensinada nas Escrituras. Além disso, é também uma necessidade premente da igreja, a fim de levar avante sua missão evangelizadora, além de revelar a fé, o amor e a gratidão de Cristo, tanto pela obra de Deus, bem como pela sua santíssima pessoa. Amém, meus irmãos? Para mim finalizar, vamos falar do nosso ministério. Nós temos a nossa igreja central, mas nós temos igrejas em inúmeros bairros de Guarulhos, igreja em bairros super carentes, em comunidades até, e a nossa contribuição chega lá, ajuda pessoas nesses lugares, nesses ambientes, e pode ter certeza absoluta, tem pessoas que estão sendo abençoadas, agraciadas no nosso país, fora do país, a igreja mantém-se organizada
erguida, de pé, graças a Deus e a tudo que Deus tem dado por você e por tudo que você tem devolvido ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, bom dia, né? Agradecemos ao nosso